Olá, você está na Kenzie, meu nome é Patrick e sejam bem-vindos à aula de Box Model. Box Model é um conceito simples, mas pode ser um pouco abstrato, então vamos com calma. Antes da gente mergulhar mais fundo, vamos imaginar que cada elemento no HTML é uma caixa retangular. Você provavelmente já ouviu isso várias vezes antes, mas esse é um conceito importante que todo desenvolvedor deve estar ciente. Quando um navegador renderiza, desenha uma página web, cada elemento, por exemplo, um pedaço de texto ou uma imagem, é desenhado como uma caixa retangular, seguindo as regras do CSS Box Model. Claro, isso não quer dizer que tudo em todos os sites se parece com um retângulo. Não, isso só quer dizer que é a forma em que a dinâmica acontece. No Box Model existem 4 aspectos, 4 camadas que compõem um modelo de caixa. Primeiro, a gente tem o content, ou conteúdo. Segundo, temos o padding, ou preenchimento. Terceiro, temos a borda, ou border. E quarto, margin, ou margem. Agora vamos imaginar uma caixa mesmo, um retângulo. No centro da caixa, a gente tem o conteúdo, ou content, que ocupa uma certa altura e largura. Essa região é conhecida como área de conteúdo. O tamanho da área de conteúdo pode ser determinado automaticamente, ou você pode definir explicitamente o tamanho da altura e largura. Ou seja, ele vem automático, mas podemos definir. Depois da área de conteúdo, temos o preenchimento, ou padding, do elemento. Essa região é conhecida como área de preenchimento. Essa propriedade precisa ser definida explicitamente, e o conteúdo não terá nenhuma interferência nessa propriedade. Você também tem a liberdade de definir um valor específico nessa propriedade para cada um dos lados: topo, direita, baixo, esquerda. Ela não precisa ser totalmente simétrica, e a gente pode definir o espaço que a gente precisa nesse preenchimento. Em seguida da área de preenchimento, nós temos a borda, ou border, do elemento, conhecida como área de borda. Assim como o preenchimento, essa propriedade precisa ser definida explicitamente e você pode defini-la para cada um dos lados, ou seja, topo, direita, baixo, esquerda. A borda ela não precisa estar ao redor de todo o conteúdo, beleza? Apesar de ser a forma mais comum. E por último, mas não menos importante, na extremidade dos elementos nós temos a margem, ou margin. Essa região é conhecida como área de margem. Você precisa defini-la explicitamente e você pode definir um valor específico para cada um dos lados. Esse código aqui, por exemplo, consegue representar a ilustração passada de forma bem simples. Mas não, você não precisa escrever o Box Model. Ele é uma coisa que acontece e é uma regra, não um framework, uma forma de escrever código, beleza? Vamos para uma analogia para a gente entender melhor. Uma analogia útil é imaginar uma pessoa mesmo, saindo para uma caminhada de inverno, vestindo um grande casaco fofo. O content, ou conteúdo, é a própria pessoa, o ser humano lá dentro do casaco. O padding, ou preenchimento, é o poliéster do casaco. Quanto mais recheio, houver, mais empapado vai ficar o casaco e mais espaço a pessoa vai ocupar por consequência disso. A borda, ou border, é o material do casaco. Tem espessura, cor e afeta a aparência da pessoa. A margem é o espaço pessoal da pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa é um cidadão responsável, portanto, garante que se mantenha a pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas. Essa é a margem deles. Ou seja, cada pessoa pode aí estar definindo uma margem para ela. E vamos para uma dica. O box sizing, propriedade do CSS, nos permite alterar essas regras para cálculos de tamanho. O valor padrão, Content Box, só leva o conteúdo interno em conta, mas oferece um valor alternativo, Border Box. Com o Box Sizing Border Box, as coisas se comportam de maneira muito mais intuitiva. Faz um teste aí na sua máquina. Bom, isso foi Box Model. Como sempre, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até logo. Tchau, tchau.